Boa noite, irmãos, amigos que nos acompanhem nessa vigília. Eu sou Regina Mandelli, a esposa do pastor Rubens, e eu gostaria de falar alguns minutos ao seu coração. Eu sei que muita gente está sofrendo, eu também estou, o mundo está sofrendo, mas eu gostaria que nós refletíssemos em algumas coisas. É bem verdade que não estávamos preparados e não estamos preparados para lidar com o que nós estamos lidando, porque o sofrimento é muito grande, a morte está sempre presente, o que dispara em nós a sensação e sentimento de depressão, de ansiedade, de medo, de angústia. Ocorre que quanto mais olharmos para estas coisas, quanto mais vermos as mensagens, os vídeos, aquilo que se produz nos telejornais, aquilo vai impactando muito a nossa mente e com certeza a gente vai ter sintoma psicossomático, ou seja, a gente vai vivenciar no corpo toda a dor que a gente tem visto, tem presenciado e que a gente tem mantido diante de nós o tempo inteiro. Então, como lidar melhor com essa situação? Uma das coisas importantes e simples que podemos fazer é não ficarmos, o tempo inteiro falando sobre isso, o tempo inteiro falando de quantos contaminados, de quantos morreram, assistindo a vários telejornais, então dando ênfase à doença, à morte. E isso traz uma resposta muito negativa. Irmãos, amigos, tudo primeiro começa no nosso pensamento. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos cuidar daquilo que pensamos e que o que ocupa a nossa mente deve ser coisas boas, coisas nobres, agradáveis. Eu não estou dizendo para ignorarmos o que está acontecendo. Não, claro que não, isso é impossível. Eu estou dizendo para que a gente não dê ênfase a isso. Porque nesse tempo todo de pandemia, eu e todos nós estamos fazendo a obra de enaltecer aquilo que o inimigo faz. Sem percebermos, sem nos dar conta, nós estamos colocando diante de nós e compartilhando tudo aquilo que o inimigo tem feito, a destruição que ele tem causado. Mas não estamos reconhecendo e não estamos colocando diante de nós, a cada momento, os grandes milagres de Deus. Porque existe morte, sim, e existe bastante sofrimento, mas existe muito livramento de Deus. E Deus está operando e muito, porque muitos pais que estavam na UTI voltaram para suas casas, muitas mães, muitos filhos. E isso é obra milagrosa de Deus, e pouco se fala disso. E Deus nos tem mantido, e Deus nos tem preservado, e Deus nos tem sustentado até aqui. Então, o meu convite para mim, para você, é que olhemos as coisas boas que Deus tem nos feito e que façamos desse momento um momento produtivo, no sentido de que nós possamos aprender com o que está acontecendo, crescer emocionalmente, crescer especialmente na vida cristã. Hoje nós damos mais valor à igreja porque agora a gente sabe como é que é ficar sem a igreja. Então, esse tempo poderia ser um tempo produtivo para nos dedicarmos mais à nossa família, pelo menos à família nuclear que está aqui pertinho da gente. Dedicar mais aos estudos, dedicar mais à Bíblia e crescermos como pessoas. Eu sei que existe muita preocupação com o trabalho, preocupação com prover as coisas em casa, mas, irmãos, amigos, permita-me lembrá-los de que Deus não vai nos desamparar. Se nós não tivermos mais trabalho, Deus nos sustenta. Ele, se for preciso, ele manda o maná. Ou ele manda um corvo vir nos alimentar. Porque Deus já tem solução para isso. E se o nosso problema for sede, Deus tem solução para isso também, porque Ele é a fonte de água que jorra para a vida. E se preciso for, Ele tira a água da rocha para nos dar. Ele já tem solução também para a morte. Os nossos queridos que foram levados, tirados de nós por causa dessa doença, Deus vai nos restituir no dia da ressurreição. Então Deus tem já
uma solução para isso também. Deus nos dá a ressurreição. E o sofrimento, e a tristeza, e a angústia, Deus também tem solução para isso. Porque Deus já preparou um lugar maravilhoso e nesse lugar nós não vamos sofrer de nada disso. Então, que olhemos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, que confiemos em Deus para esses tempos difíceis e nos apeguemos à promessa de que Ele vai cuidar de cada um de nós. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza dessa promessa. E eu gostaria que você tivesse a certeza dessa promessa no seu coração. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.